Na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 13, tem um dos versículos mais citados pelos cristãos, que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Realmente a gente pode fazer todas as coisas naquele que nos fortalece? Aquele que nos fortalece é Deus. Mas realmente a gente consegue fazer todas as coisas? Você pode dizer que sim, mas esse fazer todas as coisas não está relacionado a tudo que eu quero. Não está relacionado a executar na vida tudo que você quer. Paulo não está falando que ele pode fazer o que ele quer. Paulo não está falando que ele consegue fazer todo, cumprir e executar tudo aquilo que ele planeja e todos os sonhos. Nós não somos capazes de fazer tudo aquilo que a gente quer. Até porque o próprio apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, ele fala: o bem que eu quero, esse eu não consigo fazer. E o mal que eu não quero, esse eu faço. Isso mostra a nossa fraqueza como seres humanos na intenção de fazer aquilo que é bom. Quando a gente determina como objetivo a praticar o bem, a gente não consegue, é difícil praticar o bem. Isso porque existe em nós a semente do mal. E a Bíblia fala, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus por causa dessa semente do mal em nós. O pecado em nós nos afasta de Deus e nos impede de fazer aquilo que é correto. Não que a gente só faça aquilo que é errado, não, mas a nossa boa intenção não é suficiente para fazer aquilo que a gente precisa fazer sem a ajuda de Deus. Mas o que Paulo quer dizer aqui então com Filipenses 4:13, dizendo: tudo posso naquele que me fortalece? Uma das regras para se estudar a Bíblia e qualquer outro tema que você queira é entender o contexto. O contexto é todo o conjunto que forma o texto. E esse texto de Filipenses 4:13 é acompanhado de uma sequência de expressões e falas de Paulo ali que compõem a gratidão de Paulo para com os filipenses. A carta de Paulo aos Filipenses, à igreja de Filipe, foi escrita no momento que Paulo estava em cativeiro. Paulo estava preso. Mas por quê? Paulo ele era perigoso, ele era um foragido? Não, Paulo ele amava Jesus e pregava o evangelho. E as pessoas, em alguns lugares, assim como na época de Paulo, eram presas por pregar o evangelho de Jesus Cristo. E a contracultura de alguns lugares e proibição do evangelho, assim como nos dias de hoje em alguns lugares são proibidos. Então Paulo estava preso, ele escreve uma carta de gratidão e seu relacionamento com a igreja de Filipenses, dos Filipenses, né, que estava localizado na cidade de Filipe. Então Paulo, ele está falando aqui que ele está grato. Ele começa esse texto a partir do versículo 10 do capítulo 4 de Filipenses, falando assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. É um termo mais antigo, né, dentro dessa versão que é a Almeida Revista e Atualizada, mas Paulo está falando assim: eu me alegrei pra caramba, porque em Deus nós renovamos esse cuidado, vocês renovaram comigo esse cuidado. Ou seja, Paulo, como missionário, estava recebendo ofertas de uma igreja, de uma das igrejas que ele mesmo plantou, fundou. Ele recebia ofertas para continuar o ministério dele, continuar a cumprir aquilo que Deus mandou. Então a igreja de Filipenses, dos Filipenses, enviou mais uma vez algumas ofertas financeiras para Paulo. E Paulo está aqui agradecendo. E ele fala que ele está falando que foi renovado, e ele continua assim: o qual também já tínhamos antes, essa aliança, né? E esse cuidado que vocês tinham por mim. E ele diz: mas nos faltava a oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aí começa Paulo falando que ele podia passar qualquer situação. E ele fala aqui também: já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez.
E ele conclui com o versículo 13 dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo está dizendo que não importava ele passar por uma escassez ou pela abundância, tendo o que comer ou com fome. Ele podia passar por isso e por outras coisas porque Jesus o fortalecia, porque ele tinha um propósito. Então Paulo, vivendo o seu propósito, seguindo ali o seu objetivo em Deus, aquilo que Deus tinha para sua vida, ele tinha certeza que Deus iria prover e não ia deixar faltar nada. Então, uma dificuldade fazia parte do processo. É isso que Paulo está querendo dizer aqui, que qualquer dificuldade no meio do caminho não era empecilho para ele parar de viver o propósito e permanecer no processo que leva ao cumprimento do propósito. Muito se fala hoje em viver o processo e permanecer firme dentro do seu processo para alcançar o propósito. E o propósito é o nosso objetivo final. E no meio do processo a gente passa por escassez. Quem aqui nunca passou por uma dificuldade emocional, financeira, de saúde ou qualquer outra área da sua vida? Mas se você está confiante no processo e se o teu processo envolve Deus e você caminha durante esse processo com Deus, Ele te fortalece. A gente hoje, talvez você esteja numa situação hoje melhor do que já viveu antes. E você para e consegue olhar para trás e falar: eu venci. E é isso que Paulo está falando. Eu posso vencer essas dificuldades porque Deus me fortalece. É muito fácil você vencer e lá no final você olhar para trás e dizer que foi fácil ou que Deus estava ali. Agora você, no lugar onde está, sabendo onde quer chegar e olhando para frente sem saber o que há de vir, você ter certeza que Deus vai te fortalecer, isso não é para muitos não, isso é para poucos, porque crer em Deus me faz depositar aos pés dele toda a minha confiança. Não por aquilo que eu já passei, mas por tudo aquilo que eu vou passar. Aquilo que eu já passei foi uma demonstração do que eu já vivi e me torna o que eu sou hoje. Todas as dificuldades, todas as promoções da vida, todas as escassez e as exclusões que nós vivemos durante a nossa vida, nos tornaram o que somos hoje. Você é um vitorioso? Eu sou um vitorioso, eu estou vivo, estou aqui, estou vivo, não tenho falta de nada. É como o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele não está falando que eu vou ter todas as coisas. Não. O Salmo 23, na sua essência, no original também, quer dizer ali: o Senhor é meu pastor e eu não terei falta de nada. Ou seja, estou suprido, não preciso de nada além do que eu já tenho. Então aquilo que você tem hoje, aquilo que Deus tem te dado hoje para viver, para se manter, para seguir adiante, é o que Ele preparou como ferramenta para você alcançar o propósito lá na frente. Não se preocupe, as provações vão vir. Não vou mentir para você, não vai melhorar. Pode ser que piore, pode ser que mantenha, que tenha uma estabilidade emocional. Mas um dia ou outro vai chover e a tempestade vai chegar na tua vida. É normal, é assim como o clima e é assim também na nossa vida. O dia mal chega, o dia mal surge. Você um dia vai acordar pela manhã cabisbaixo, triste, se sentindo derrotado, vontade de chutar o balde, vontade de ficar na cama o dia todo e não fazer mais nada. Mas é nesse momento que você tem que lembrar das palavras de Paulo: em tudo eu tenho experiência, tanto de fartura como na fome, assim na abundância como de escassez, na alegria, na tristeza, no desânimo. E eu posso passar por tudo isso porque o Senhor me fortalece. Aí você vai poder olhar para a sua vida e olhar para frente, para o horizonte, onde você não consegue enxergar o dia de amanhã. Mas não importa o dia de amanhã, porque contigo está o Deus que pode fazer todas as coisas, inclusive te dar forças para passar por qualquer situação dessa vida. Deus abençoe.